meus amores. Bom dia, sétimo ano. Mais um dia de trabalho. Vamos lá, com bastante animação, bastante concentração aí, para aprendermos mais um tópico dos números racionais. Hoje nós iremos falar sobre divisão. Nós estamos trabalhando então, aula 8, página 37, e como combinamos, já devem estar aí com a apostila aberta para seguir a aula comigo. Divisão. Para entender a divisão de números racionais, expressos na forma de fração, vamos usar figuras e associar a ideia de quantos cabem da divisão. Vamos relembrar? Bom, pessoal, vamos lembrar que vale a regra anterior, né? A regrinha que a gente já viu lá para os números inteiros. Uma doceira fez 240 bombons e deseja colocá-los em caixas como aparece na imagem. Bom, então ela vai colocar nessa caixinha, vai ter 2, 4, 6 bombons. Quantas embalagens como essa ela precisará para armazenar todos os bombons? Para responder à pergunta, podemos separar os 240 bombons em grupos de 6 e pensar quantos grupos desses é possível formar. Isso corresponde a resolver a divisão. 240 dividido por 6 é igual a 40, ou seja, a doceira precisará de 40 caixas iguais a essa. Bom, aqui foi tranquilo, né? Divisão de números inteiros, já sabemos, já tiramos isso de letra. Então, vamos lá, continuando aí. Dessa mesma forma, vamos pensar nas situações a seguir. Para preparar uma receita de mousse de chocolate, são necessários 200 gramas, ou seja, 1/5 de uma barra de 1 quilograma de chocolate branco. Com 2 barras de 1 quilograma cada, quantas receitas iguais a essa é possível preparar? Bom, então, nós temos aqui as 2 barras e elas foram divididas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, nós temos 5 partes da primeira barra, 5 partes da segunda barra, e a gente sabe que para preparar uma receita de mousse, nós precisamos de 1/5. Então, aqui eu teria 1/5 de uma barra toda. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Para responder a essa pergunta, podemos pensar: quantas vezes o 1/5 da barra cabe em 2 barras? Dividimos as 2 barras em 5 partes iguais, cada uma, e percebemos que 1/5 da barra cabe 10 vezes nas 2 barras. Vamos retomar aqui. Bom, então, esse 1/5, ele vai caber quantas vezes? Ó, 5 dessa, mais 5 dessa, 10 vezes. Então, se eu tenho 2 barras divididas em 5 partes, eu tenho 10 pedaços. Quantas vezes esse caberia nesse todo? Ele caberia, né, 10 vezes nas 2 barras. Vamos lá, continuando aí, pessoal, voltando aqui para a página. É a mesma página, só organizando aqui a nossa leitura, ó. Escrevendo uma divisão para representar essa situação, temos 2 dividido por 1/5 é igual a 10. Assim, com essa quantidade de chocolate, é possível preparar 10 receitas. Olha, se cada receita usa 1/5,
e eu tenho 10 quintos, então dá para preparar 10 receitas. Para preparar um chocolate quente, preciso de 1/3 de uma barra. Quantas receitas de chocolate quente posso preparar com meia barra de chocolate? Bom, então vamos lá. Agora precisamos pensar em quantas vezes o 1/3 da barra cabe em meia barra. Olha, então vamos pensar aqui. O que nós temos? Nós temos essa primeira barra e foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E o que eu fiz? Eu sei que para eu preparar, eu preciso de 1/3. Então, eu peguei essa outra barra e dividi em 3 partes, ó. Então, essa tá dividida aqui, ó, 1, 2, 3 partes iguais. E essas 6 partes. Olha, então, quantas vezes eu posso... Pense, quantas vezes, né, a primeira barra vai caber aqui. Então, vamos lá. Agora, precisamos pensar em quantas vezes o 1/3 cabe em meia barra, correto? Primeiramente, dividimos a meia barra em 3 partes iguais, tá? Então, já dividimos ela em 3 partes iguais. Se dividirmos a barra em 6 partes, perceberemos que 1/3 cabe 1,5 vezes na metade da barra. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos a metade da barra. E se nós temos a metade da barra, a gente vê que eu vou precisar de uma parte aqui, 1/3 mais metade, certo? Então, continuando aí. Portanto, é possível preparar uma receita e meia com a metade da barra de chocolate. Para encontrar esse quociente, também podemos trocar as frações do dividendo e do divisor, vamos para a página seguinte, por outras frações, né, equivalentes a elas, com o mesmo denominador. Então, dividimos os numeradores e denominadores entre si. Veja, olha, eu vou fazer para vocês, vai ficar mais prático aqui. Olha, nós queremos dividir 1/2 dividido por 1/3. No primeiro processo, o que nós iremos fazer? Nós iremos encontrar frações equivalentes. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa fração 1/2 e a fração 1/3 e tentar achar equivalente. Lembra que eu falei quando são duas só, para achar equivalente, eu peguei o denominador da primeira e multipliquei o numerador e denominador da segunda. Eu peguei o denominador da segunda e multipliquei numerador e denominador. Então, vamos achar a fração equivalente. Então, ó, 1 vezes 3 é 3. E 2 vezes 3 é 6. Dividido. 1 vezes 2 é 2. E 3 vezes 2 é 6. Olha, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer 3 dividido por 2 e vamos fazer 6 dividido por 6. 6 dividido por 6 é exato, vai dar 1. E 3 dividido por 2 não é exato, correto? Então, 3 dividido por 2 sobre 1 é o mesmo que 3 sobre 2. E 3 sobre 2 é 1/2, correto? Então, aí vocês têm 1/2 e 1/2, ó, que eu acabei de fazer aqui, até aqui, correto? Ó, prestem atenção. Está tudo organizadinho, ó, até aqui. 3 dividido por 2, nós já jogamos aqui na fração. E agora, a gente vai ver 3 sobre 2, eu vou ter, por exemplo, 3/3 mais 2/3, né? 3/3 mais, aliás, 2/2. Espera aí, pessoal, deixa eu corrigir aqui, só um minutinho. 3/2 vai ser igual a 2/2, que é 1/2, mais 1/2, certo? Então, eu posso escrever o quê? 1/2 e 1/2, certo? Ó, 1/2 e 1/2.
como está aqui. Bom, continuando aí então. Agora observe novamente as divisões realizadas nas duas situações. Quais situações? Olha, 2 dividido por 1/5, que é igual a 10, que foi nosso primeiro exemplo, correto? Ó, 2 dividido por 1/5, que deu 10. E 1/2 dividido por 1/3, que deu 3/2. Bom, em cada divisão, multiplique a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Um novo processo. Ó, prestem atenção. Esse 2 aqui, eu posso considerar ele 2, deixa eu colocar mais para cá, 2 sobre 1. A divisão vai se transformar em multiplicação. Multiplicar pelo inverso. Eu vou inverter. Em vez de 1/5, eu vou usar o quê? 5 sobre 1. E aí, eu vou efetuar 2 vezes 5 e 1 vezes 1. Ó, 2 vezes 5, 10. 1 vezes 1, 1. 10 sobre 1 é o mesmo que 10. Pronto, deu o resultado que nós obtivemos lá anteriormente. Vamos ver se isso daqui bate para essa daqui? Então, eu vou copiar a primeira fração. A primeira fração é 1/2. A divisão, ela se transforma em multiplicação. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1 sobre 3? É 3 sobre 1. Agora, nós vamos efetuar 1 vezes 3 e 2 vezes 1. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 1 é 2. Olha lá, o resultado é o mesmo, correto? Ao comparar os resultados obtidos, note que eles são os mesmos. Para dividir um número racional por outro, podemos multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Olha, pessoal, que bom, hein? Fácil, fácil. Vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui. Deixa eu fazer ele para vocês. Ó, nós temos 3/4 dividido por 2/5. Qual é a regrinha prática aí da divisão? Copiar o primeiro número, a primeira fração, e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 2/5? 5 sobre 2. E aí, eu vou multiplicar. 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 2, 8. Pronto, está resolvido. 15/8. No primeiro marcador, eu tenho 6 dividido por 1,5. Olha, esse 6 é o mesmo que 6 sobre 1. Então, é 6 sobre 1 dividido. O 1,5 é o mesmo que 15 décimos. Lembra? Copia o número e vê quantas casas tem após a vírgula. Uma casa, então sobre 10. Se fosse 2 casas, seria sobre 100. Agora, o processo anterior. Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Eu tenho 15 décimos. Qual é o inverso de 15 décimos? 10 15avos. Aí nós vamos pensar. Será que nós podemos simplificar esta fração? 6 e 15 dá para dividir por 3. Ó, 6 dividido por 3 e 15 dividido por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 10 vai dar quanto? Vai dar 20. E 1 vezes 5 vai dar 5. E aí, ainda posso simplificar. Então, vamos lá. Olha, o que aconteceu aqui? Ele fez a primeira simplificação, manteve aqui a fração para fazer uma nova simplificação na fração. Eu já fiz direto, tá? Aí, nós já vamos ter 20 sobre 5,
Posso jogar uma divisão por 5 aqui novamente, que vai dar 4 sobre 1, que é o mesmo que 4, correto? Mesmo resultado que nós temos aqui. No segundo marcador, nós temos menos 1/2, que divide 0,25. Bom, vamos para a troca aí. O menos 1/2, eu vou copiar ele como está, dividido. E agora, o que é 0,25? É 25 centésimos. Lembra? Duas casas após a vírgula, 100. Vamos para a troca agora, né? O que nós temos que fazer? Copia a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 25 centésimos? 125 avos. Agora, a possibilidade de simplificar? Olha, há a possibilidade aqui mesmo, ó, nessa mesma fração. Eu posso dividir 25 por 25 e posso dividir 100 por 25. 25 dividido por 25 vai dar 1. E 100 dividido por 25 vai ser igual a 4. Aí, nós vamos para a multiplicação. Ó, 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 1, 2. Sinais diferentes, negativo. Opa, 4 sobre 2. Ainda dá para simplificar. Então, posso jogar a divisão por 2 e aqui uma divisão por 2. Então, 4 divide por 2 dá 2, 2 divide por 2 dá 1, menos 2 sobre 1 é o mesmo que menos 2. Bom, vamos ver aqui na nossa apostila. Aqui, quando ele fez a simplificação de 125 avos, ele manteve o menos 1/2 e pôs a nova fração, que é 4 sobre 1. E aí, fez uma nova simplificação aqui. Mas o resultado é o mesmo. Bom, pessoal, agora vamos lá, né? Matemática é mão na massa, é trabalho, resolução de atividades, e é isso que vai fazendo com que a gente faça a fixação do nosso conhecimento. Então, bora trabalhar nas atividades.